quando eles chegaram aqui pela primeira vez. Quando esses extraterrestres chegaram aqui pela primeira vez, acho que foram os Greys. Se não foi eles mesmos que colocou os homens aqui na Terra, né? Se não foi eles mesmos que colocou, tudo isso aqui foi criado por eles mesmos. Mas caso não tenha sido, se é realmente verdade que o homem evoluiu durante milhares de anos para chegar a ser o que é hoje, então a primeira vez que esses alienígenas tentaram contato com os seres humanos, eles já tinham descoberto o planeta Terra há muito tempo atrás. Eles já tinham descido aqui, coletado várias amostras de espécimes de plantas, de aves, de tudo, e levaram de volta e analisaram no laboratório, ou eles montaram uma base secreta aqui. E dessa espécime que eles analisaram foi de uma ave, e eles resolveram criar um clone dessa ave, mas fazendo uma coisa certa, fazendo uma modificação genética nessa ave que daria a ela a habilidade de aprender palavras e comandos. Comandos usadas como comando de voz, porque eles já sabiam como fazer isso. Então, o que eles precisariam para fazer isso é fazer uma modificação genética que essa ave desenvolvesse um cérebro um pouco mais evoluído, né? Um cérebro que tivesse mais capacidade de aprendizado, um cérebro mais inteligente. Foi o cérebro de uma ave modificada que hoje a gente conhece como papagaio. Papagaio foi uma modificação de laboratório. Então eles sabiam que ao criar esse clone modificado dessa ave que era anterior ao papagaio, né? Ele ia adquirir essa habilidade de conseguir gravar palavras e aprender palavras. E eles sabiam que se fosse ensinado a esse papagaio palavras como comandos de voz, esse papagaio iria posteriormente ser usado para mandar o primeiro sinal de vida inteligente extraterrestre. E esse sinal, qualquer pessoa poderia gravar ele ao gravar um papagaio mesmo falando essas palavras, que são comandos de voz alienígenas, porque tudo consiste em programar um ser falante para falar comandos de voz. É como se fosse uma sonda espacial, mas ele fala comandos de voz já pré-programados, ele tem habilidade de fala e ele vai transmitir frases que, na verdade, não ele está falando, são alienígenas que falam por eles, como se fossem comandos de voz. Aí esse seria o primeiro sinal de vida inteligente. Então, o primeiro sinal de vida inteligente pode ser um papagaio falando comandos de voz programados por alienígenas, é isso que eu quero dizer. Mas também pode ser usado por várias outras pessoas com vários outros propósitos, inclusive nenhum, porque a maioria desses aí de papagaio agora se faz com edição mesmo, entendeu? Claro que, sei lá, 80% desses papagaios aí da internet é tudo montagem, mas você pode, porque eu testemunhei isso quando eu era criança. Um papagaio que ficava numa escolinha, que eu sempre passava na frente dessa escolinha. Foi uma escolinha que eu estudei nela, mas depois mudei de escola. Mas mesmo assim eu sempre passava na frente dessa escola. E tinha um papagaio que ficava num puleiro bem perto do portão. E ele sempre fazia barulho durante o dia, porque eles colocavam ele ali, acho que pra pegar sol. E o papagaio, quando ele fica num ambiente que tem sol, de dia ele gosta de cantar, de fazer barulho. E esse papagaio sempre fazia barulho, mas teve um dia que esse papagaio parou. Ele não estava fazendo barulho, cantando as músicas que ele sempre cantava. E ao invés disso, ele só falava duas palavras. Era o meu nome e o nome da minha irmã. Ele falava Natália e Fernanda repetidas vezes, me chamando porque ele percebeu que eu estava passando perto do portão. E aí ele começou a me chamar. E chamar também o nome da minha irmã. E aí eu achei aquilo tão estranho que eu pensei, essa é a voz do papagaio que sempre canta aqui quando eu passo para ir para a escola. Só que na volta, quando eu voltava da escola para ir para casa, é que eu escutava ele cantando atrás do portão dessa outra escola, porque eram duas escolas. Essa outra escola que eu também já tinha estudado nela, acho que durante um ano. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, essa é a voz do papagaio, eu me lembro disso até hoje. Essa é a voz do papagaio, só que ao invés de ele cantar os cantos que ele canta normalmente, ele tá chamando o meu nome e o nome da minha irmã. Aí eu pensei, eu acho que é alguém que me conhece, que tá escondido aí atrás do muro, se passando pelo papagaio, porque ele sabe que tem um papagaio que fica no puleiro, então eu acho que ele tá se fingindo do próprio papagaio pra chamar minha atenção. Deve ser algum vizinho, alguém que eu conhecia, ou então alguém da escola que, como eu já tinha estudado nessa escola, alguém que me conhecesse, né? Então, eu percebi que o portão tava aberto. Aí, o que foi que eu fiz? Eu entrei por esse portão pra ver quem é que tava me chamando escondido atrás do muro, e não tinha ninguém. E o papagaio continuou chamando meu nome e o nome da minha irmã. Aí eu fiquei tão assustada com aquilo que eu peguei, na hora, eu percebi, tem alguma coisa errada, porque eu já sabia como é que se treinava papagaio. Eu era criança, mas eu já sabia que para um papagaio falar palavras, ele tinha que ser treinado primeiro. E quem é que tinha treinado o papagaio em um dia para ele aprender a falar o meu nome e o nome da minha irmã?
Sendo que esse papagaio nem era de ninguém que eu conhecesse, era só da escola que eu já tinha estudado muitos anos antes. Então aquilo foi uma coisa que eu fiquei parando, eu disse, não pode ser, tem alguma coisa errada. Então eu olhava pra a entrada da escola, eu não via ninguém, e o papagaio continuava chamando o meu nome e o nome da minha irmã. Aí eu comecei a ficar assustada, e eu sentia que tinha uma presença estranha ali naquele lugar, mas eu não conseguia ver o que era e onde é que estava. A única coisa que eu sei é que eu também achei estranho do portão estar entreaberto, o portão ele estava entreaberto, ele não estava, a trinca dele não estava... ele estava entreaberto, ele estava só encostado. E esse papagaio chamando o meu nome e o nome da minha irmã como se ele quisesse que eu entrasse ali pra ver que era um papagaio que estava falando e não tinha mais ninguém ali. Aí eu senti um tipo de paralisia e eu senti um tipo assim de... como se tivesse uma entidade circundando todo o pátio da escola e essa entidade ela conseguisse, através do papagaio, falar comandos pro papagaio falar pra mim, pra eu ver que tinha alguém ali junto com o papagaio, mas eu não via ninguém. Eu só via o papagaio piando e quando ele falava, dava pra ver que era o biquinho dele que tava abrindo e fechando pra ele recitar essas palavras. Era só o meu nome e o nome da minha irmã e mais alguma coisa, alguma frase pra... eu não me lembro especificamente qual a frase, mas era uma frase de apresentação, como se ele tivesse querendo dizer... você é Natália, irmã de Fernando, e eu conheço vocês. Era mais ou menos uma coisa assim que ele falava, era uma frase básica, junto com o meu nome e com o nome da minha irmã. Aí eu passei mais uns 15 segundos procurando se tinha alguém atrás de algum pilar, de alguma parede, escondido atrás de algum banco, porque era o pátio da escola, né? Tinha bancos, tinha um pilar, dois pilares, eu acho que na entrada, né? E tinha uns pneus, umas árvores. Eu fiquei olhando pra ver se era alguma brincadeira, né? E eu continuei olhando e nada, e só esse papagaio falando o meu nome e o nome da minha irmã e uma frase. Aí eu peguei e fui saindo devagar, mesmo assustada, assim... eu sentia que tinha uma presença estranha ali, mas eu fiquei paralisada, eu fui saindo devagar, fechei o portão e fui pra casa. Aí quando chegou no outro dia, eu fui pra escola, na volta da escola, que era de meio-dia mais ou menos, o papagaio tava cantando normalmente, como ele sempre cantava todo santo dia.